Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Gente, hoje eu vim aqui, nesse lugar lindo, para contar um pouco do meu testemunho, da minha história para vocês. Espero que possa edificar a fé de cada um de vocês. Pessoal, a minha história não foi uma história muito linda, né? Mas foi uma história de muitas batalhas e muitas conquistas. A minha história começou no interior do Maranhão. Nasci na cidade de Imperatriz, mas me criei num bairro bem pobrezinho, sabe? Eu fui descoberta com 6 anos de idade, onde descobriram o meu talento. Quando eu fiz 10 anos de idade, eu comecei a participar de alguns intercolegiais, alguns lugares, né, que me chamavam para cantar. De uma família pobre, pais pobres, né? A gente teve muitas dificuldades, morávamos em casa de barro e chegamos também a morar em casa de madeira. Foi uma realidade muito boa, né? Mas Deus, ele nos sustentou, de família católica. Fui crescendo e conhecendo o mundo através da música. Fiz muitos shows na região do Pará, fiz muitos shows na região do Tocantins. Em Tocantins a gente foi para Mato Grosso. Foi aonde se iniciou uma carreira muito boa, né? Ali no meados de 2014. Foi aonde a gente começou a ser reconhecido na cidade do Mato Grosso. A cidade de Mato Grosso, cidade Confresa, abraçou a gente com muito carinho. E aí a gente começou a fazer sucesso naquela região, ser bem reconhecido, né, como trio sertanejo na época. E depois do trio sertanejo, a gente passou 10 anos nessa batalha, né? E a gente foi indo fazendo shows, né? Eu comecei pequena, né, cantando. E a gente formou o trio sertanejo. Foi onde a gente começou a ser reconhecido, né? Naquela região, ser chamados. Então foi muitas coisas que foram acontecendo, né? Graças a Deus. Mas chegou um momento em que Deus começou a me chamar, sabe? Eu já não conseguia me encontrar ali. Eu tive depressão, tive ansiedade. Eu fiquei dentro de quartos, ficava dentro do meu quarto. Tinha vezes que eu ficava até 6 meses direto, eu só saía para cantar ou para fazer alguma coisa, mas eu voltava pro meu quarto. Mas Deus, ele se revelou para mim, né? Aos poucos Deus foi se revelando, mostrando que ele estava ali, me ajudando, me amparando. Iniciou a pandemia. Na pandemia, meus irmãos, eu perdi 17 amigos, inclusive 2 familiares. Eu fiquei muito triste, muito abalada, mas o Senhor se revelou para mim naquele dia, onde eu me encontrei mais com Jesus. Foi onde eu conheci verdadeiramente a Jesus. Foi aonde, meus irmãos, que do ano retrasado para esse ano passado agora, foi aonde aconteceu uma das maiores tribulações da minha vida. Algo estava me chamando, eu não conseguia mais me encontrar feliz ali, sabe? Mas mesmo assim, eu sempre batalhando, correndo atrás dos meus objetivos. Conheci meu esposo, né? Nesse período. É agora que vai começar a batalha do meu testemunho. Primeiro foi a separação da banda, né? Nós éramos trio sertanejo, aí passou a ser Antonella e Ana Márcia, porque meu pai aposentou dos palcos. E aí Antonella e Ana Márcia, a minha irmã, também decidiu não seguir mais. Não era por questões de dinheiro, porque a gente ganhava muito bem, mas eu acredito que já era Deus preparando ali, sabe? Algo para minha vida e para o meu chamado. Que esse chamado começou quando eu era pequenininha, viu? A primeira revelação que eu tive de uma pessoa que falou que eu ia cantar para Jesus, né? Que eu ia louvar a Deus, foi com 10 anos de idade onde eu recebi, né? Com 13 anos também eu recebi outra revelação e eu fugia, sabe? Mas Deus estava me chamando. E aí, meus irmãos, aconteceu a separação da banda, que foi um baque, né? Foi um baque muito grande, porque nós éramos 3 pessoas, então aconteceu que foi um baque, né, para mim, dar início à carreira solo. Mas mesmo assim eu fui para cima, meu esposo do meu lado o tempo todo, e foi onde começou a parte da tribulação maior da nossa vida. Primeiro a gente teve um acidente de carro, onde esse carro tombou com nós, né? Inclusive a minha irmã estava comigo nesse dia, e foi por um fio que nós não morremos, né? Porque Deus não permitiu. Na época eu lembro que tinha uma madeira assim de uma árvore, e ela segurou o carro, né, para o carro não passar por cima de mim, que eu ia ser a primeira, que eu fui a primeira a sair do carro, né. Depois disso, eu peguei a doença chikungunya. Quem já pegou sabe, misericórdia, que doença é essa? Eu recuperando a chikungunya, eu entrei no atletismo, né. Eu entrei para ser atleta de jiu-jitsu.
Foi onde eu me fraturei, em um treino, né? Fraturei o meu joelho. E tendo que passar por cirurgias, muitas pessoas me ajudaram, né? Com vaquinhas. Depois, eu tive meu filho. Meu filho, eu tive um problema de saúde. Eu tive quadros de hipertensão e entrando para quadros de pré-eclâmpsia. Foi onde me levaram rapidamente para o leito cirúrgico para fazer a retirada do meu filho, né, na cesárea. Entre a vida e a morte, sabe? Mas Deus me permitiu viver para estar aqui contando isso para vocês. Tive meu filho e fui para casa, recebi alta. Quando eu estava em casa, eu tive um quadro de cefaleia pós-hack. Que quem já passou por isso, misericórdia, gente, é uma dor terrível na cabeça. E a minha pressão foi para 20/8 e ela estava mais alta ainda. Passei 3 dias com secreção, né, de sangue no meu nariz e a hipertensão, dores, a cirurgia, todo aquele processo dolorido. O Senhor falou comigo naquele hospital. Deus tocou fortemente no meu coração. Deus falou assim: filha, eu não te quero mais fazendo isso. Eu não te quero mais no mundo. Vem para mim que eu te sustentarei. Faça aquilo que eu te ordenei desde quando você era pequena. Não é hora mais de você realizar os seus desejos, mas os meus desejos que eu tenho para a tua vida. Largue tudo, filha, e me siga. Largue tudo e faça aquilo que eu te mandei fazer. Tenha coragem, tenha ânimo. Vai vir tribulações, filhas. Vai vir tribulações, vai vir dificuldades, mas eu te sustentarei. Irmãos, dia 7 desse mês, vai fazer 7 meses que eu aceitei a Jesus. E eu quero falar para você aqui, olhando nos seus olhos. Não há dinheiro no mundo que pague viver a obra do Senhor. Não é fácil, porque os levantes terão as dificuldades, as afrontas. E são com pessoas, às vezes, que estão até próximos da gente. Que Jesus diz, né? Que tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Então, o Senhor, Ele nos sustenta todos os dias. E aqui estou eu para honrar o compromisso, né? De fazer a obra do Senhor. Irmãos, não é fácil, mas Deus, Ele tem me sustentado. Deus, Ele tem me sustentado. No dia que eu aceitei a Jesus, eu falei que eu não ia cobrar para fazer a obra do Senhor, mas que eu ia fazer genuinamente. E estou fazendo genuinamente. E eu tenho recebido de Deus, né? Deus tem me sustentado para honrar o compromisso de fazer a obra do Senhor. Tenho o sonho de gravar, né? Tenho o sonho de estar compartilhando as músicas que Deus tem me inspirado com álbuns, né? Mas eu tenho esperado em Deus, tenho esperado também em algum apoio, né? Deus está falando para ti. É hora de conserto. É hora de recomeçar a tua vida. Assim como Deus tem feito na minha vida, Deus vai fazer na tua também, meu irmão. Assim como Deus tem feito, tem me sustentado, Deus também vai te sustentar. Deus não desampara os seus. E Deus está falando aqui para nós buscarmos os seus caminhos, que Ele nos sustentará. Deus, Ele preparou um lugar para nós, onde não haverá mais tristeza nem dor. E é esse lugar que eu tenho batalhado, lutado e almejado. E é isso que eu quero falar para você. Busque os caminhos do Senhor, pois Ele vai te sustentar. Busque os caminhos de Deus, pois Ele vai te levantar. Tem muitos talentos escondidos, tem muitos talentos enterrados, mas Deus está falando: desenterre esses talentos e faça a minha obra. Desenterre esses talentos e faça aquilo que eu te amei para fazer. E Deus está falando com alguém aqui nesse vídeo. Não tenha medo, viu? Assim como eu sofri por muitas coisas que eu não cheguei a contar aqui para vocês, mas eu contei um pouco do meu testemunho, eu quero falar para você. Por mais que o processo seja dolorido, o Senhor, Ele tem o melhor para a nossa vida. Por mais que Deus às vezes tenha que nos quebrar, mas Ele vai nos refazer, porque Deus, Ele é justo e fiel para cumprir. E aqui estou eu, gente, contando meu testemunho. Espero ter edificado a sua fé. Em nome de Jesus. Amém.